Vamos começar aqui com uma reflexão básica. Hoje vamos olhar um bocadinho para a frustração dos pais. Quando falo de frustração por parte dos pais, eu estou a olhar um pouquinho pela questão que eu tenho estado a constatar e eu tenho estado a conversar com vários adolescentes que estão a frequentar nesta fase a escola de segundo ciclo, outros até já no ensino superior, e que apresentam reclamações por parte da pressão que recebem dos pais. É óbvio que todo pai quer o melhor para o seu filho. É óbvio que um pai traça a estratégia por experiência de vida que ele acarreta para que o filho possa seguir aqueles passos e que tenha um resultado satisfatório. Até aí, tudo bem. O pai quer sempre o melhor para o seu filho. A mãe quer sempre o melhor para o seu filho, em termos de conduta social, em termos de resultados académicos e em termos de posicionamento profissional. Até aí está tudo bem. O filho, é claro que este, por sua vez, deve esperar essa orientação por parte dos seus pais para que o mesmo saiba onde caminhar, porque sem orientação muitas vezes dificulta a caminhada. A dificuldade que eu trago para esta reflexão cinge-se no seguinte ponto. Quando nós falamos da questão de orientação dos filhos, mostrar o caminho para a criança andar, conforme a Bíblia diz, ensinar a criança o caminho que deve andar para que dela mais tarde não venha se desviar, precisamos entender um pouquinho que tem existido uma dose de excesso. Quando eu falo de excesso, por experiência e diálogos que eu tenho mantido com alguns adolescentes, é que certos pais têm estado a olhar para os seus filhos como elementos que não podem falhar. Até aí tudo bem, mas precisamos entender que eles são seres humanos, são pessoas, e muitos deles ainda estão na fase de descoberta de quem eles realmente são e do que querem alcançar na vida. Só que não têm tido muita elasticidade de realmente pensar no que querem ser, porque já encontram um caminho traçado pelos pais de que tu tens de ser isso, aquilo e aquilo, sem olhar para a inclinação natural da criança. Isto acaba por constituir um perigo, um problema, porque ela é criança, mas chega uma fase da vida em que ela precisa andar com os seus próprios pés, tomar as suas próprias decisões e fazer as suas escolhas. E quando essas escolhas são bloqueadas pelos pais, porque existe uma questão que é a imposição da vontade e desejo, quer dizer, a criança deixa de ser ela própria, deixa de ter os seus próprios sonhos, porque ela já não tem para onde curvar, porque os pais já determinaram tudo, o que ela vai ser, o que ela terá de fazer, como fazer, onde fazer, que quer dizer que a criança acaba por ser um marionete nas mãos dos pais, se esquecendo que ela também é um ser, uma pessoa que tem os seus desejos, as suas vontades e até os seus próprios sonhos e que ela queira trilhar. Mas é que pais que perderam a oportunidade, pais que não conseguiram realizar certos sonhos nas suas próprias vidas, acabam por cobrar isso dos seus filhos. E muitos dos filhos têm estado a formar-se em várias instituições escolares, têm estado a frequentar variadíssimos cursos contra a sua vontade. Não existe um bichinho dentro da criança com prospecção de querer fazer aquilo que está a fazer. É como se fosse robotismo. A criança ou adolescente, o jovem, acaba por fazer aquilo que é a realização do sonho do pai, deixando de lado as vontades, os desejos e o sonho da própria criança. Acaba por ser uma questão de transformar filhos em robôs, o que quer dizer que os sentimentos, pensamentos, anseios, vontades dessas crianças são colocadas de lado, o que quer dizer que os pais estão ali apenas esperando da criança aquilo que eles não conseguiram concretizar, porque a sua experiência conta muito, mas não pode definir ou determinar o que a criança será e poderá fazer. Nós olhamos para as nossas crianças, nossos adolescentes com níveis altos de estresse, fala-se muito atualmente da ansiedade, depressão, e nos perguntamos porquê. Quando a criança, ou o jovem, ou o adolescente, ou a pessoa em si, deixa de fazer as coisas que ela gosta de fazer para fazer a vontade de outrem, acaba por criar uma dose de insatisfação em si. Ela até poderá ter resultados positivos na escola, poderá ser um estudante aos olhos de muito, uma pessoa de excelência,
mas ela faz isso apenas para cumprir ou satisfazer a vontade dos pais, porque ela está numa condição de dependente, depende fortemente daquilo que os pais querem que ela faça. Mas em contrapartida há uma dose de tristeza, uma insatisfação muito grande por parte dessas pessoas e que acabam por desenvolver o stress. Muitas delas já andam depressivas por estar a fazer coisas que elas não queriam fazer. É correto o pai orientar, a mãe orientar o que a criança deve fazer, mas deve-se respeitar a máxima de que ela é uma pessoa, tem os seus desejos, as suas vontades, e o que ela quer fazer é uma questão de negociação, diálogo com os pais. Os pais vão orientar aquilo que é a ideia do estudante, do menino, do filho, na perspectiva de que este tenha sucesso naquilo que ela própria escolheu, porque não há nada melhor do que realizarmos aquilo que realmente nós queremos fazer. É muito diferente do que ter de realizar a vontade do outro, fazendo aquilo que o outro quer. E muitos profissionais hoje, nós olhamos no campo da educação, da saúde, direito, por aí fora, tantas áreas que nós olhamos, profissionais tristes. O profissional é triste por quê? Porque ele acabou por seguir uma trajetória, acabou por cair numa profissão que nada tem a ver com aquilo que são os seus anseios. Mas por seguir uma orientação por parte dos pais, hoje em dia temos um profissional frustrado. Temos alguém que, apesar de estar formado, alguém que está a trabalhar, tem um salário, mas a vida é vivida na base de lamentações. Por quê? Porque muitos deles acabaram por seguir somente aquilo que é a vontade dos pais. E para não ter de decepcionar os pais, acabaram por seguir essa caminhada. E hoje são esses quadros que a gente vai vendo ali que não estão bem. Só para você notar é que muita gente, depois de formada, tendo já liberdade financeira, liberdade por parte dos pais, enfim, ela acaba por repetir praticamente o ciclo. Volta outra vez à faculdade, fazendo uma área completamente distinta da que já fez. Por quê? Porque agora a pessoa sente que não preciso realizar aquilo que é a minha vontade, aquilo que é o meu sonho, que não tive tempo de realizar atrás porque estava sob pressão de alguém que idealizou ter um filho, um doutor, ou ter um filho enfermeiro, ter um filho advogado, ou ter um filho professor, que não acaba por ser a vontade do indivíduo, mas sim a vontade dos pais. Então precisamos entender que deixar de viver os próprios sonhos e tentar viver os sonhos de outras pessoas acaba por nos desgastar e é muito prejudicial à nossa questão psicológica, à nossa saúde mental. Então precisamos pensar e repensar como pais o que temos estado a fazer na perspectiva de não termos estudantes com bons rendimentos, mas tristes, profissionais que atuam em distintas áreas, mas que lá no fundo ainda sintam aquela tristeza de não ser a sua vocação. Todo pai deve pensar e repensar no que tem feito, no que vai fazer ou no que já fez a respeito do seu filho. Conselho: respeitem a posição, a vontade, os desejos, os sonhos dos vossos filhos, ajudem-os a encontrar as ferramentas certas para concretizar os seus sonhos. Não atrapalhem impondo os vossos desejos, as vossas vontades às crianças. Poderão frustrar as crianças. Este é o meu conselho para o dia de hoje. Pais, pensar bem no que vocês vão fazer, e os filhos obedeçam os vossos pais, mas saibam conversar para que não sejam mais outros quadros frustrados. Feliciano Cachei é meu nome. Esta é a reflexão para hoje. Hasta la vista.